Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Esse é o primeiro de uma série de 3 episódios com a nutricionista Alessandra Luglio, falando sobre alimentação e suplementação ontem, hoje e amanhã. Alessandra, obrigado e bem-vindo por esse especial do Gregário Cycling. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí trocando informações e levando, inclusive, um pouco do meu conhecimento para mais e mais pessoas. Alessandra, se você pegar um combustível de Fórmula 1 e colocar num carro popular, ele vai andar igual um Fórmula 1? Poxa, isso seria um sonho se realmente fosse verdade, né? A gente nem precisaria comprar um carro de Fórmula 1, a gente já pegava o popular e colocava a gasolina do Fórmula 1 e estava tudo certo, né? Claro, não é real, né? Não é real, porque o combustível é uma parte de todo um laboratório de necessidades que tem na nossa fisiologia, comparando a gente ao carro em si, né? E por que tem muita gente, e a indústria de suplemento do passado, vendia poções mágicas e pessoas acreditando de que, sendo um carro popular, comprava um combustível de Fórmula 1 e ia virar um Fórmula 1? Bom, isso é tudo pautado, é muito claro, né, que existe uma pauta aí muito maior do que a própria racionalidade, que é o desejo, né? A gente realmente se inspira em pessoas, em fatos, em pessoas que são referências para a gente, né? E a gente, nessa condição, muitas vezes, desmerece o próprio conhecimento, acreditando ou querendo acreditar em poções mágicas que possam nos tornar super-homens ou super-mulheres acima e além da nossa capacidade genética, fisiológica. Para ser um Fórmula 1, são anos e anos de dedicação aos treinos, de disciplina, de alimentação, inclusive de conhecimento, né? Não é de um dia para o outro, com a poção mágica, que um Fusquinha vira uma Ferrari, né? E de escolhas também sociais, né? De você escolher e priorizar a sua vida na sua formação como atleta de alta performance. É bem desafiador, né? Porque tudo isso demanda muito tempo, né? E esse tempo, ele é limitado, né? O tempo não cabe a nós estendê-lo, né? Esse é o grande desafio da vida de todo mundo hoje, né? Lidar com o tempo. E falando em tempo, a gente volta no tempo de que buscar poções mágicas, às vezes a gente observa tribos indígenas e tem sempre um pajé fazendo um elixir mágico. Olhando as histórias de quadrinhos, o Asterix com o Obelix, que tinha o druida que fazia a poção que o Obelix era super forte e o Asterix, né? Então, é uma coisa que acompanha a história do ser humano de buscar essa performance, buscar alguma coisa além do alimento para ter poderes super especiais. Quando é que a gente passou da crença do pajé para algo começando a ser científico? Bom, é uma boa correlação àquilo que você trouxe, né? E outra coisa, né? Quando a gente fala de um pajé, realmente anos e anos de conhecimento passado através de gerações, realmente de conhecimento de determinadas substâncias que têm efeito psicotrópico e fisiológico no corpo e na mente humana. Isso é fato, a gente tem aí a base de vários medicamentos, inclusive, que vieram desse conhecimento ancestral de toda a flora, principalmente, né, do planeta. Porém, gente, quando a gente fala de esporte, tudo isso é muito pautado, né, no empirismo, de quando tudo começou-se a praticar atividade física, buscar aí, principalmente recursos ergogênicos, assim, o homem teve a ideia e começou a praticar atividade física com o objetivo de ficar mais forte, de ser uma pessoa mais forte, mais bem preparada fisicamente para as suas atividades, para as guerras e tudo mais. Então, ou seja, isso vem, né, como eu digo, empiricamente, porque lá atrás a gente não tinha a ciência que colocava tudo ali, ou numa uma placa de Petri, ou então todo mundo condicionado numa condição de análise científica com grupos e tudo mais, que é o que hoje a gente tem acesso, né? Então, nesse meio do caminho, existiu todo um empirismo, ou seja, suposições criadas aí muitas vezes com base em crenças, né? Em que uma pessoa faz 2, 3, 4, e óbvio, né? Algumas pessoas bem-sucedidas quando se trata de atividade física, ou seja, que fazem várias coisas importantes acontecer, como uma alimentação adequada, treinamento correto, consistente e tudo mais, e com o uso de determinadas estratégias ou substâncias, né,
né? Muitas vezes todo o mérito vinha e era dado a tais substâncias e não a base da história, aquilo que a gente sabe de concreto, que é o treinamento adequado, alimentação adequada, horas de sono e tudo mais, que a gente sabe que é fundamentalmente a base de sucesso para uma carreira no esporte. Acho que trazendo mais para uma realidade próxima à nossa, né, na metade do século passado para cá, que surgiram grandes figuras do esporte, trazendo aqui um exemplo de Arnold Schwarzenegger, né, que foi uma grande referência para todos aqueles que querem ganhar massa muscular. A nutrição esportiva está muito correlacionada com músculos, com potência, né? E representantes como ele lá de trás, na década de 60, na década de 70, começaram a praticar musculação, né, em alta intensidade e fazer experimentos com eles mesmos, né? Com base na alimentação e substâncias em si, né? E o próprio Arnold Schwarzenegger utilizava e consumia quantidades absurdamente grandes de proteína, né, através de alimentos de origem animal, de carne, de muitos ovos e tudo mais, porque, empiricamente, ele, sem base científica, acreditava que ele queria ganhar músculo e soube que os músculos eram proteínas. Logo, quanto mais proteínas ele consumiria, mais músculos ele teria, né? Isso é empírico porque não faz sentido do ponto de vista fisiológico, né? Mas é uma crença muito pautada, né? Dentro da nutrição esportiva até hoje, de que uma pessoa que faz atividade física necessita de uma quantidade grandiosa de proteínas, né? E nesse caminho todo, a indústria farmacêutica, que na época fazia medicamentos, até então, hoje ainda, né? Mas eles passaram a observar essa vontade dessas pessoas em irem além daquilo que naturalmente seriam. Então, passou-se a estudar substâncias isoladas, algumas naturais, algumas sintéticas, que pudessem potencializar esse efeito da atividade física, tanto no ganho de massa muscular, na queima de gordura corporal, fazendo os físicos mais robustos, como também para quem buscava performance em alto rendimento, como, por exemplo, no ciclismo, na corrida, como eu vou correr mais rápido, como eu vou pedalar mais, como eu vou nadar mais, como eu vou ter mais força numa arte marcial. E aí, essa mistura ocorreu, você me fala que houve aí, da década de 70, 80 do século passado, uma mistura, né, um caldeirão de hipóteses que foram colocadas dentro e misturadas e todas, assim, sem uma pauta científica adequada, pelo fato de que não houve tempo da ciência poder trabalhar para comprovar se eram reais aquelas suposições ou não. Então, uma mistura de nutrientes, de alimentos, de partes de alimentos, com os primeiros suplementos alimentares, com recursos ergogênicos, com substâncias que hoje são consideradas substâncias ilícitas e proibidas, enfim. Até hoje, a gente ainda tem resquícios empíricos que vieram daquela época de suposições e crenças que ainda se fala e ainda muita gente pratica, né? E a partir do entendimento desses efeitos, entender o que é ergogênico, quando eu falo ergogênico, a gente está falando substâncias ou nutrientes ou até alimentos que podem potencializar a atividade humana, física e mental. Então, quando você tem substâncias que comprovadamente te potencializam, fazem você ou ganhar mais força, ou aumentar sua termogênese, ou fazer você trabalhar de uma forma mais efetiva, seus batimentos cardíacos e tudo mais, você tem uma substância ergogênica. Então, ou seja, foi-se colocado ali em pauta científica para se entender os riscos e os benefícios dessas substâncias. E a partir, né, do início desse século, a gente está falando década de 90, anos 2000, a regulamentação passou dos órgãos reguladores, como a Anvisa no Brasil, começou a olhar muito fortemente para essas substâncias e para esses que são considerados suplementos, né? A partir do ano 2000, várias regras foram alteradas, então iniciadas a entrar em vigor, avaliando esses suplementos. Então, várias substâncias, como as anfetaminas e esses estimulantes, eles que têm efeito colateral e podem promover danos à saúde, eles foram proibidos dentro do ambiente do esporte, tá? Então, não se pode mais, pelo menos assim, abertamente e liberadamente, através de órgãos reguladores, você utilizar essas substâncias ergogênicas que têm potencial de serem maléficas à saúde. Por outro lado,
outros, ou seja, como eu disse, separar o joio do trigo, porque todas essas substâncias, as sintéticas, os estimulantes, os nutrientes, os alimentos, estava tudo misturado no mesmo caldeirão e a gente ficou meio que também estigmatizou os suplementos como algo que pudesse fazer mal, porque estava tudo misturado. Então, a ciência trouxe dados e os órgãos reguladores passaram a separar tudo isso. Hoje a gente tem claramente o que são os suplementos alimentares, que nada mais são do que nutrientes, muitas vezes isolados ou concentrados, que vêm naturalmente dos alimentos, como, por exemplo, uma proteína isolada, um aminoácido, alguns aminoácidos, como a própria creatina, né, ou até os BCAAs, enfim, que são substâncias derivadas que a natureza já tinha, só que você, em vez de consumir em doses pequenas provenientes dos alimentos, você separa, isola essas substâncias e entrega em doses maiores. Os ergogênicos, os estimulantes, têm os permitidos e os não permitidos. Os permitidos, por exemplo, cafeína. Tá? Tem a cafeína sintética, a cafeína natural, que vem, por exemplo, do café, que hoje é reconhecida como um ergogênico, tá? E é um estimulante, um termogênico, e dentro das dosagens estabelecidas pela Anvisa, são seguras. E hoje a gente já sabe separar tudo isso, tá? E ter mais segurança, inclusive quando a gente vai utilizar essas substâncias para melhora de performance, que comprovadamente várias delas têm efeito positivo na performance. E, Alessandra, na tua observação e estudo, substâncias que o nosso organismo produz e que a gente suplementa ou abusa do suplemento externo, o nosso corpo fica desregulado em produzir isso, e se você suspende essa substância, o corpo não se compensa de volta naquele nível de referência que ele produzia? Uma ótima questão. Depende da substância, né? Quando se trata de substâncias alimentares ou nutrientes, tá? Nosso corpo tem a capacidade de sintetizar determinados nutrientes que muitas vezes, aí vem o tal do empirismo não comprovado pela ciência, e que hoje a gente viu, inclusive, no passado e até hoje, muitas empresas e marcas, né, comerciais abusam desses claims. Por exemplo, existem alguns aminoácidos que nosso corpo sintetiza, se ele tiver necessidade. A própria taurina, por exemplo, que muita gente fala, né, nossa, tem um efeito e tudo mais, só que o nosso corpo, dependendo, ele necessitando da taurina, ele sabe produzir taurina, não é um aminoácido essencial, tá? Então, ou seja, será que é válida? Qual o efeito real da suplementação, inclusive do desembolso financeiro que a gente tem para suplementar determinadas substâncias, como, por exemplo, carnitina, precursores de glutationa, né? Ou seja, a gente vê várias formulações que têm suposições aí, né? Por exemplo, suplementação de colágeno, né? E tudo mais. Se nós produzimos o nosso colágeno, qual é o papel dessa suplementação? Então, existe essas questões que, assim, esses nutrientes, não existe um impacto na produção deles, uma vez que a gente consuma exogenamente esses nutrientes, ou seja, você não vai atrapalhar isso, mas muitas vezes você está consumindo algo que você não precisava. Agora, quando a gente vai para o lado principalmente dos hormônios, isso é muito sério, tá? Hoje a gente sabe que nossa regulação hormonal é uma orquestra, né, que é interdependente, né, glândula, hormônio e autorregulação, e nós sabemos, isso é muito claro, né, e os exames, até em exames clínicos a gente vê que o uso, que é infelizmente, né, muito abusivo de hormônios no esporte, como testosterona e outros assim, que sim, quando você traz essas substâncias exógenas, ou seja, de fora do corpo, você vai mexer na sua capacidade de produção interna desses hormônios, porque a nossa autorregulação, eu sempre falo que é a nossa hipófise, né, que é a glândula-mãe, localizada aqui no meio da testa, ela é como se fosse um scanner, que ela está escaneando tudo lá, o sangue, o que está passando. Daí, quando ela escaneia ali, ela vê que está baixando determinada coisa, ela produz um hormônio que vai avisar aquela glândula que, olha, está baixando, você vai lá, produz, porque precisa aumentar. E se você coloca esse hormônio externo, né, essa sua hipófise não vai detectar a carência desse hormônio. E aquela glândula, ela vai ficar 1 mês, 2 meses, depende do tempo que você vai suplementar esse hormônio, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sem produzir esse hormônio. E isso, ou seja, se de repente, abruptamente, você tira esse hormônio exógeno, você para de suplementar esse hormônio, o que vai acontecer? Você tem toda uma condição em que essa glândula, ela ficou
muito tempo sem trabalho e ela vai demorar para voltar a ser quem ela é. E dependendo do seu histórico, né, de uso e abuso desses hormônios e tudo mais, precisamos até entender se ela terá capacidade de voltar a trabalhar como deveria. Existe indicação do uso de hormônios, mas 95% deles são abusivas. E não é o foco dessa série, e nem é um assunto que você olha mais, mas eu acho que você observa lateralmente, que é a parte mental. E aí a pergunta do efeito placebo, de quantas pessoas tomam substâncias e começam a acreditar que ela está funcionando sem conseguir ter uma mensuração de performance. Você sabe que no ranking lá dos estudos que mostram o efeito real, né, quais os suplementos que funcionam ou não funcionam, não? Nível A é aquele que tem evidências e que realmente mostra a comprovação de que funciona para aquilo que se destina. Nível B é que é mais ou menos. Nível C, tipo, os estudos não mostram que funciona. O placebo, ele está no nível A. Tem um estudo muito bacana feito aqui na USP, em São Paulo, né, de uns colegas meus, o Bruno Gualano, que ele fez estudos, ele colocou grupos controles, né, aquele que suplementou e sabia que estava suplementando, né, a substância X, aquele que suplementou e sabia que estava suplementando, mas estava consumindo placebo, e aquele cara que não suplementou e sabia que não estava suplementando. Todo mundo, né, num padrão igual. E aí, depois de X tempo, avaliando performance, melhoria e também os relatos de sensação, né? Os suplementados, seja de farinha quanto de substâncias, eles tiveram melhora de performance comparados para aquele que sabia que não tinha suplementado nada. Até muito pouco tempo atrás, as ofertas de suplemento que você entrava no varejo especializado pareciam um remédio. E de um tempo para cá, está mais perto de ser comida. O que mudou na oferta e nas empresas que atuam nesse segmento? Eu sempre torci muito para isso, para falar a verdade, que eu estou nesse mundo há mais de 20 anos e eu olhava aquela substância e falava, gente, mas não é isso que condiz com a realidade da grande maioria das pessoas que buscam qualidade. A gente fala, né, quando a gente fala esporte, tá? Para algumas pessoas é algo ferrenho competitivo, né? Mas para a grande maioria das pessoas, gente, está relacionado à qualidade de vida, está relacionado à saúde e aquele monte de rotulagem medicamentosa, vamos dizer assim, ou então muito voltada ao ganho de massa muscular, naquela condição de tornar um super-homem ou uma super-mulher. Cara, toma isso que tem um efeito bombástico, tanto que muitos suplementos, a loja de suplemento é a loja de bomba. Com o passar do tempo, com as proibições da Anvisa, a regulamentação, né, as coisas começaram a melhorar, porque inclusive as alegações de força, que são os claims que tem na frente dos rótulos, foram proibidos. Você não pode falar que você vai ganhar músculo consumindo, por exemplo, uma proteína. Você não pode, né? Hoje é proibido. Por outro lado, eu acho que assim, o mito do suplemento, a partir do momento que a ciência veio, mostrou que existe segurança, mostrou que existe benefício para determinadas substâncias, tá? Isso começou a ser divulgado, isso começou a ser levado para o consultório dos nutricionistas, né? Que passaram a desmistificar isso para os pacientes e para as pessoas em geral, tá? E dentro desse caminho, pessoas, entre aspas, comuns, começaram a querer suplementar. E essas pessoas, elas, como eu disse, buscam saúde e qualidade de vida. E aí, a indústria de alimento olhou um potencial imenso desse mercado de vender suplementos para pessoas, eu digo, entre aspas, comuns, né? Não os hardcores, assim, né? E a pessoa comum sou eu, que pratico atividade física de uma forma de lazer, né? Ou seja, o cara é meu amigo surfista, e essa galera tem total potencial e benefício de uso de suplementação, só que a adaptação de linguagem foi feita para essas pessoas. Hoje eu me sinto bem entrando numa loja de suplemento, inclusive vende até comida na loja de suplemento, tem banana passa, barrinhas de frutas secas, né? Então você vê uma mudança bem grande na ótica desse mercado em si. Inclusive, eu, na minha memória, vejo que alguns eventos mais longos que eu fui fazer e usando só a substância dessa orientação mais farma, chegava uma hora que você não aguentava mais aquilo, você precisava de alguma coisa de comida. Então, tem um aspecto de que, tecnicamente, talvez eu estivesse recebendo os nutrientes corretos, mas a experiência multissensorial era muito ruim. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ver aquilo. Traz aqui qualquer coisa, um prato de macarrão, uma pizza. E eu acho que é esse equilíbrio que a gente está descobrindo.
Isso também, assim, é muito claro, porque não é só uma questão sua sensorial, de querer mastigar, talvez, mas eu acho que vamos além. Eu já tenho base para afirmar que hoje o suplemento que isola tudo, ele não traz uma bagagem, ele não consegue garantir o equilíbrio fisiológico em longa duração de esporte. Por quê? Porque você não são os nutrientes, aqueles que a gente reconhece, únicos, que têm efeito fisiológico. A gente precisa de matrizes alimentares. O alimento em si, ele tem determinadas substâncias que muitas vezes a gente está isolando em cápsulas, só que ele tem diversas outras substâncias, que a gente ainda nem sabe a sinergia desses nutrientes, como eles afetam a nossa performance. Tá? Então, acho que isso é um capítulo ainda aberto na ciência, para a gente poder entender, né, essa sinergia nutricional, porque a natureza, sinceramente, não tem como a gente dizer, ela é perfeita, e são milhares e milhões de anos para criar uma maçã, por exemplo, que são matrizes alimentares complexas, que têm partes que são sinergicamente complementares, potencializando esse efeito e trazendo esse lado emocional também, da gente nos nutrirmos para a questão da própria sobrevivência em si, né? Porque o esporte de alto rendimento, ele é um risco, o corpo entende que é um risco, a gente não deveria correr 12 horas, fazer uma ultramaratona, como meus pacientes fazem, isso é antifisiológico. E o corpo ou até mecânico, nas articulações, o nosso corpo não evoluiu para esse uso. Não é para isso, né? Então, a gente, como o corpo entende esse momento e o que a gente precisa trazer para ele ter base de segurança de que a gente não está correndo para a morte, né? Talvez estando alimentado, porque a alimentação é uma das coisas que mais apazigua, vamos dizer assim, a nossa fisiologia, porque se a gente está alimentado, teoricamente a gente está seguro. Mas se a gente começa a jogar a cápsula para dentro, como assim, esse cara está correndo que nem um maluco, não sei onde ele vai parar. Tá zoando todo o meu equilíbrio fisiológico e não tá comendo, vamos parar esse cara aí, porque ele tá correndo para a morte. Então, trazer o alimento é uma das formas de apaziguar, vamos dizer assim, né? Acalmar o corpo, para ele não entender que você está correndo para o risco, né? E trazendo uma referência do cartoon, é mais o Popeye com espinafre, não que o espinafre deu superpoderes que o Popeye tem, mas é mais comida do que o elixir do Asterix, do druida lá. E com isso eu acho que eu faço um gancho de que a gente chegou até o século XXI e no próximo episódio a gente vai estar falando sobre as suas constatações de hoje, para depois, no terceiro episódio, a gente vai falar do que você está enxergando, que são os aprendizados da nossa ignorância ficar menor e conhecer coisas que sejam saudáveis e efetivas para quem quer ter saúde e praticar esporte. É um universo de possibilidades que a gente está caminhando em direção a elas, né?